Olá, bem-vindos. Carta 7. Vamos juntos para a nossa oração? Olá. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Carta 7. Introdução à Carta 7. Canal. Há um acontecimento estranho, milagroso, ligado a essa carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que fora usada a parábola de Mateus 13, versículo 3, com o parágrafo inicial. Pouco tempo depois, veio ao canal, de maneira muito forte, a impressão de que anexara um parágrafo na página 2, marcado com 2 asteriscos. A carta 7 foi impressa e, ao conferir as páginas, ficou surpresa, pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras: Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Essas palavras não haviam sido digitadas no computador. Parecia ser uma nota de rodapé, porém a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas e específicas do WordPerfect para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, normalmente se atribui somente 2 linhas a esse tipo de notas. Meia página não seria uma nota de rodapé. Ainda sob o impacto do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé e esquecido, porém não encontrou nada. Então chamou um técnico de informática, mostrou o texto no computador e a página impressa, mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora, ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação "Eu sou a vida, a verdade e o caminho" foi feita por Jesus Cristo ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina. Isso já havia sido citado e explicado por Cristo na 10ª página da Carta 7. Porém, ele havia usado as palavras em outra ordem. Quando você ler os parágrafos marcados com 2 asteriscos na 2ª página, em conjunto com a nota de rodapé da primeira página, eles sem dúvida ganharão novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assinalado com 2 asteriscos foi energeticamente ditada e digitada no computador. Em algum momento, imediatamente depois, a nota de rodapé na primeira página foi adicionada. Outro mistério: como
Como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só. Ninguém mais poderia ter tido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contravenção dos procedimentos do WordPerfect como a assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Novamente, sou eu, o Cristo, quem vem até vocês por meio dessas cartas, para que queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto à sua era moderna como aos tempos dos judeus, há 2001 anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê essas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho e vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram no terreno rochoso, onde não havia muita terra. Elas imediatamente brotaram, mas quando veio o sol, como o solo não tinha profundidade, queimaram e secaram. Outras caíram entre os espinhos, e esses cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra e produziram grãos. Algumas deram 100, outros 60 e outros 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça e escute então o significado da parábola do semeador. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do reino e não a compreende, o malvado, o individualista, arranca o que foi semeado em seu coração. Isso é o que foi semeado no caminho. Quando, ao que semeou um terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem e imediatamente a recebe com alegria. Ainda que não tenha raiz em si mesmo, ele persiste por algum tempo, mas quando vem alguma atribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem, mas os afazeres, as riquezas e os prazeres do mundo sufocam a mensagem e ele permanece infrutífero. A semente que foi semeada em boa terra refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Esse frutifica e produz em um caso 100, em outro 60, em outro 30 vezes mais. Mateus 13, versículo 3. Meu propósito ao compartilhar com você esse conhecimento da verdade do ser nestas cartas é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano de sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão, com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais e emocionais negativos com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então, semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e de seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço, e a sua alegria será agregada à minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquista, você finalmente sentirá
que está de fato em meu espírito e que meu espírito está sendo derramado sobre você. Desse modo, nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Meus pensamentos se tornarão seus pensamentos, não contaminados pela sua consciência egóica anterior. Podemos fazer um comentário? Sim. A parábola do semeador está exatamente igual, foi escrita, né, na Bíblia. E na Bíblia, a gente aprendeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele fala, eu sou a vida, caminho e a verdade, né? E ele falou que esse último trecho, quando ele coloca as duas aspas, os dois asteriscos, fazia conexão com a nota de rodapé. E eu acho que Cristo tem mostrado para gente que Deus em mim é o mesmo Deus nele, que Deus em você é o mesmo Deus nele, que todos nós somos expressões do próprio divino. Então, quando ele fala aqui agora que ele está em nós e nós estamos nele, é a mais pura verdade. Que a alegria nossa é a alegria dele, é a mais pura verdade, porque todos nós somos expressões do divino, cada um na sua individualidade, sem que um seja melhor ou pior do que o outro. Para alguns isso é uma heresia, né? Eu estava até conversando com algumas pessoas esse final de semana e eles ficaram realmente muito bravos quando eu falei isso. Falei, Cristo, nós somos a mesma coisa, ele só está alguns passos na frente. O quê? Cristo é Deus. Como que você fala que vocês são a mesma coisa? Que perigo isso que você fala. Achei engraçado. Mas para mim é assim. Assim está. Eu e você somos a mesma coisa. Cada um na sua expressão única do próprio divino. E não há caminho melhor nem pior. Mas quanto mais a gente alonga o nosso aprendizado, mais sofrimento a gente colhe. Quanto mais o solo da nossa mente fica infértil e fecha pelos egoísmos, pelos medos, pelos desejos de riqueza, e ele coloca a riqueza aqui, porque a riqueza, ela não precisa ser boa nem ruim, mas se o nosso ego coloca a segurança na riqueza, ao invés de colocar a segurança em nós mesmos, ela se torna ruim, porque a segurança deve estar em Deus, em nós, na vida em nós, e não em coisas. E aí eu acho que essa compreensão de que tudo é certo como é, de que Deus em mim é o mesmo Deus em você, faz com que essas palavras dele soem supernaturais. E até ele dizer, eu sou vida, caminho e verdade, faz todo sentido, porque ele é o divino como nós somos o divino. Nós somos vida. E o caminho é a compreensão dessa verdade, porque isso vai só fazer a nossa vida mais leve. Mas se a gente quiser ficar na turbulência do samsara da vida, a gente colhe as consequências do que a gente planta e dói, e tudo bem. É aprendizado, é individualização, é processo, de qualquer forma é aprendizado. Concordo. Show. Bem por aí mesmo. E é engraçado, nesse parágrafo dos dois asteriscos, eu tinha marcado como um parágrafo todo importante, né, na nossa primeira leitura. E quando ele soma que com sabedoria e amor incondicional e a gente semear um terreno, ou seja, semear um terreno é ser exemplo, né? Por exemplo, é ser exemplo. É ter um coração bom, leve. E aí, nessa percepção de ser exemplo, de ser bom, você entende que você está em conexão com o divino o tempo todo. Porque se você. É que a gente usa afazeres e a vida moderna, eu acho que toma muito conta da nossa mente o tempo todo. E quando a gente faz pequenos ajustes, não são muito drásticos, são pequenos ajustes, e você
põe uma regrinha para você a todo instante se lembrar que você está conectado com a fonte a todo momento, isso faz uma diferença brutal e eu estou usando isso hoje, há uma semana, um alerta que a todo instante eu estou em contato e conectada e feliz e dá uma alegria imensa de fazer isso. Eu tô gripada faz bastante tempo e eu tava com uma tosse muito, muito ruim e eu resolvi parar de fumar. E eu falei assim, eu vou trocar um cigarro por um panda, dedicado ao todo, ao coletivo, à humanidade, à paz, ao amor, à Cigarro pelo alegria. quê? Deu uma travadinha aqui. Você trocou o cigarro pelo quê? Um Pai Nosso. Ai, Um cigarro por um Pai uau, Nosso. É. uau, E toda hora que eu tenho vontade de fumar, eu rezo um Pai Nosso. uau. Legal. E aí eu rezo um Pai Nosso bem concentrada, bem. Primeiro eu respiro conscientemente antes, que é me sentindo mesmo bem. E a troca foi tão natural para mim, gente. Eu achei que eu ia sofrer, que eu ia comer, que eu ia não sei o quê, que eu ia fumar palito de dente. Não, simplesmente me vem assim, não é nem vontade de fumar, é vontade de dar um tempinho do cigarro, que é diferente de vontade de fumar. É aquela coisinha de olhar para a varanda ou parar do que você está fazendo e fumar. Então você muda, né, uma coisa da outra. Então, quando me dá isso, eu rezo um Pai Nosso. E eu tô tão mais leve, tão mais feliz, tão mais interessante. É muito interessante isso. E olha que ajuste mais Profundo, profundo. corajosa, Aham, no seu tempo também, né? Que tudo exato. no tempo certo, quando você fala que é fluido, é o tempo. Chegou em você o desejo e você estava pronta para acolhê-lo. Uhum, Toda cura, todo desejo, ele está na gente, né? A cura está na pessoa, né? Quando você se propõe, você quer, não tem, vai achar uma forma, né? Bonito. Parabéns. obrigada. Tenho descrito o processo, o caminho ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que essa carta possa ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente, posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à Terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com seus olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão de verdade do ser seria talvez limitada. Gente, 3 parágrafos maravilhosos. Maravilhosos. Vou ler até de novo. Leio. Tenho descrito o processo, o caminho, ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que essa carta possa ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente, posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à Terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com seus olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão da verdade do ser seria talvez limitada. Deixa eu fazer só uma observação. Quando ele fala assim, desejo do coração,
Acho que vale a pena a gente fazer um exercício que é verificar qual é o nosso desejo profundo do nosso coração. Às vezes a gente esquece as coisas que a gente pede. A gente esquece que a gente, por exemplo, às vezes se sente muito só. E o nosso desejo profundo é de carinho e acolhimento. Então, passam-se alguns meses e acontece uma catástrofe, vamos supor. E aí essa catástrofe me deixa doente, eu tenho que ficar lá me tratando no hospital. Mas nessa hora eu estou ganhando carinho e acolhimento, que era o que lá atrás eu tinha pedido. A vida já é assim. Só que a gente manifesta as coisas da nossa vida muitas vezes por meio do sofrimento, por meio de catástrofes, por meio de perdas, porque muitas vezes a gente ainda amadurece por meio da dor. O que eu entendo é que quando a gente vai ter um terreno mais fértil e a gente principalmente semeia pensamentos de amor na nossa cabeça, ao invés de semear pensamentos de discórdia, de dúvida, de culpa do outro, de que o outro fez, de que o outro aconteceu, a gente começa a colher esses desejos lá de trás com mais fluidez e aí talvez observar qual o desejo profundo da nossa alma. Se eu estou querendo muito uma coisa material, essa coisa material ela é instrumento para conseguir algo lá atrás. Não que a gente não deva ter a prosperidade necessária para a nossa subsistência, porque esse é desejo também da nossa alma, essa paz, esse conforto. Mas, de novo, se a gente coloca a nossa segurança em coisas, ao invés de colocar a nossa segurança e na confiança que está aqui de que tudo flui, a gente está distorcendo. Se a gente coloca a minha necessidade de carinho e aconchego no outro, e eu preciso que o outro mude, porque eu não aceito ele como ele é, ao invés de colocar a minha necessidade de carinho e aconchego nesse amor por próprio, a gente está distorcendo as coisas. Então, esse desejo profundo da alma, o desejo mais profundo, ele vai mudando quando você vai amadurecendo, mas só o externo. O essencial fica, que é o desejo de ser amado, o desejo de ser acolhida, o desejo de pertencer, mas o pertencimento é pertencer a si mesmo. Ser compreendida é compreender a si mesmo. Ser aceita é aceitar a si mesmo. A gente vai percebendo que tudo isso acaba caindo aqui, no alto amor, a autocompreensão. Mas eu só pedi para porque ele fala assim, o desejo mais profundo. E às vezes a gente tem desejos muito profundos materiais, desejos muito profundos de que o outro me acolha. E aí esse não é o desejo profundo. Esse é só o que eu enxergo, que por trás está o desejo da minha alma. E observar que desejo é esse pode ser uma compreensão quando ele fala que os seus desejos mais profundos serão atendidos. Por meio deste modo de contato com a sua consciência, você pode receber-me diretamente em sua mente e coração, quando as pré-condições para tal contato tenham sido atendidas. Pois digo verdadeiramente que quanto mais tempo e meditação você dedicar a essas cartas, maiores possibilidades você terá de receber de mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. A cada leitura dessas cartas, as suas próprias frequências de consciência se elevarão mais e mais em direção às minhas frequências de consciência espiritual. E no final, seremos capazes de alcançar um verdadeiro lugar de encontro de consciências. Então, a sua vida frutificará em abundância. Para explicar por que isso é assim, devo dizer que minha consciência desce através de muitos planos diferentes de frequências vibratórias para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Os muitos diferentes planos de consciência pelos quais atravessa a minha consciência são todos distintos uns dos outros. Cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência,
uma vez que as mais altas e mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciência espirituais, mentais, emocionais, mais altas ou mais baixas. Por padrões altos ou baixos, quero dizer aqueles que estão mais próximos ou mais distantes da intenção da consciência divina. Como você sabe, cada frequência de vibração de ondas sonoras produz a sua nota e tom próprio, único e individual. Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos mentais e emocionais produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência, e essas, por sua vez, produzem as condições externas nos quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita, harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixas forem as frequências, mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Quanto mais alta for a frequência vibratória de consciência, mais espiritualmente amorosos e belos são os pensamentos, a imaginação criativa, as ideias, a beleza da cor e das formas de vida, porque eles estão se aproximando cada vez mais da dimensão da consciência universal, onde as frequências tornam-se tão elevadas que elas se nivelam e entram em um poderoso equilíbrio. O todo poder de consciência universal, a fonte de todo ser, o amor. Para você, as condições externas podem parecer ser aquelas nas quais reside o corpo, porém, na verdade, é a consciência que mora no interior, que experimenta e responde às condições externas. O corpo não é mais do que o veículo que torna visível às demais a consciência humana, e a condição do veículo em si é uma manifestação do nível da consciência espiritual, mental e emocional que o habita. Pode ler de novo esse parágrafo? Para você, as condições externas podem parecer ser aquelas nos quais reside o corpo, porém, na verdade, é a consciência que mora no interior, que experimenta e responde às condições externas. O corpo não é mais do que o veículo que torna visível aos demais a consciência humana, e a condição do veículo em si é uma manifestação do nível da consciência espiritual, mental e emocional que o habita. Portanto, Só um minutinho. Ele falou que a gente está muito consciente de que frequências definem a matéria. E, recentemente, eu estava vendo um estudo disso. É um estudo bem simples. Chama Hans Jenny, nos anos 40. Hans com H-A-N-S e Jenny com J-E-N-N-Y. Ele faz um experimento super simples. Ele pega uma caixa de som e pega uma tela e põe por cima essa tela. E aí ele vai jogando areia. E aí ele põe um som muito grave e depois vai colocando um som mais agudo. E aí você vai vendo que a areia vai se movimentando. Imagina que a caixa de som, quando você põe a caixa de som, se a gente chega perto, a gente ouve as vibrações dela, né? Só que se você põe a caixa de som por baixo e a tela por cima, você sabe que isso aqui está sacudindo. Só que quando ele joga areia, essas areias vão se movimentando. E aí elas vão se movimentando e formando padrões. E quanto mais grosso é o tom, você tem um tipo de padrão que junta todas as areias.
Se quando mais fino é o tom, você tem vários desenhozinhos. Os padrões de forma são muitos padrões, muitos desenhozinhos, né? Como se o som fino você visse pequeno e no som macro você vê o grande. É o mesmo desenho, só que o macro, o som largo, o grave, é o mesmo desenho, só que ele fica grande. E no som fino ele fica pequeno. E aí ele fala assim: é óbvio que a matéria é formada a partir do som. Imagina que teve o Big Bang. Bom, o Big Bang a gente sabe que tudo explodiu, mas o som é o que leva as coisas a se movimentarem para lá ou para cá. E é o som e a frequência que permite com que os átomos, um está aqui, um elétron aqui, e ele sai daqui, faz uma curva e para aqui. Não é só o magnetismo, não é só a força que une, mas também o som. E aí ele virou um estudioso nos anos 40 das propriedades do solo, por isso que ele usa areia, e aí ele vai percebendo o papel da vibração. Aí outros estudos de vibração vão fazer isso com a água também, porque aí esse outro estudo vai falar o que o pensamento faz com a água. E aí esses da água, quem fez isso foi o Masaru Emoto. Mas o menos importante é quem fez ou por que fez, mas a gente buscando nas pesquisas, porque a gente tem o Google para isso, para ajudar a gente a perceber como isso é uma verdade, para que a gente vá entrando isso na gente. Muitas pessoas foram juntando o quebra-cabeça, e para que a gente compreenda que a vibração do pensamento materializa. Materializa a célula do nosso corpo, a vibração do pensamento tem uma frequência, e muita gente já tem comprovado que pensamentos vão gerar tais tipos de doenças. Então, usar a internet para pesquisar, e por isso que eu falei o nome dessas pessoas com um pouco mais de calma. É bonito de ver. Eu estava lendo isso hoje, então, nada é por acaso, né? O parágrafo que eu pedi para a Lidiane reler, só para fechar, é o parágrafo que ele resume tudo isso que a gente está dizendo. Que as condições externas, elas parecem ser o real, mas na verdade não é. É a nossa consciência e os nossos pensamentos é que é a realidade. E isso vai se relacionar com o que é externo. Para quê? Para que a gente consiga aprender e mudar a nossa vibração. Para que a gente possa compreender que o nosso comportamento gera consequências e mudar a nossa vibração. É quase uma pessoa que namora some mal, só consegue namorado ruim. Um dia, essa pessoa vai falar: puxa, eu tô cansado desses caras mal, que me maltratam. Vou procurar uma pessoa um pouco mais bondosa para me relacionar. E aí ela consegue fazer isso quando ela já cresceu um pouco na consciência. Coisas pequenas e coisas grandes são assim. A gente repete os mesmos erros, até que a gente se cansa e a gente muda um pouco a nossa percepção daquilo. Mas isso é viver, ou seja, nada está errado, tudo está certo como está. Portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajudar, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o suplicante sincero, pois, para dar as respostas, primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para sua comunicação com a minha consciência, a fim de capacitá-lo a ser espiritualmente atraído e torná-lo mais receptivo, e então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Coisa boa, né?
uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho o poder espiritual da consciência universal em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional. Apesar dos pensamentos ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nunca enfraquece ou muda. Minhas atitudes são consistentemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, as quais experimento com um profundo anseio de elevar, curar e fazer prosperar. Portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas ser suficientemente sensível às frequências vibratórias da consciência, tornarem-se conscientes da minha presença ou do amor, ou de uma força vital extra, quando estejam em um estado de anseio consciente, buscando, rezando para conhecer-me melhor ou para evoluir espiritualmente. Enquanto falo das frequências inferiores de consciência que causam problemas na Terra, tenha em mente a minha total aceitação compassiva delas, pois não são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e lutas dolorosas das pessoas enquanto tentam encontrar o seu caminho em direção à luz de sua fonte do ser. Venho até vocês não para condenar, mas para elevá-los e fortalecê-los. Eu acho que aqui cabe um comentário, tudo bem? Uhum. Ele começa dizendo que tudo bem o que as pessoas dizem a respeito deles. Tanto faz, ele ama incondicionalmente. E aí eu fiquei com a imagem do meu Tiago na minha cabeça. Que o Tiago é bravo, o Tiago é o nosso filho de 3 anos, e ele é turrão, sabe? Ele é um menino que você quer dar carinho e fala, não, não quero. E é quase isso. Você sabe que uma hora vai chegar. Você sabe que essa braveza dele é da natureza dele, não te ofende. Jesus, quando olha a gente, ele sabe que isso é consequência dos nossos pensamentos. Que, na verdade, toda essa dor que as pessoas expressam de raiva, rancor, remorso em relação a ele, também é em relação a si mesmos. E que tudo isso é consequência de um padrão de vibração e de pensamentos. Não dá para ter julgamento. Imagina Jesus se ele está julgando alguém, porque esse alguém está falando mal dele. Não tem cabimento, porque ele percebe que essa pessoa, no fundo, está em sofrimento. No fundo, é uma criança espiritual, ou seja, ainda não viveu vidas o suficientes para poder sair desse lugar de sofrimento e amadurecer. Porque é na caminhada, nas repetições, que a gente se torna uma alma antiga. E as almas antigas já levaram na cara, já apanharam, e aí conseguem ter mais consciência de que pode se mudar o caminho. Eu acho que a gente só pontua aqui para entender que, na verdade, as pessoas que fazem o mal, elas estão em sofrimento. A gente pode ter raiva delas e falar, o mal tem que ser visto, as pessoas têm que ser punidas. Tudo bem, vamos puni-las com amor, vamos permitir que elas sejam vistas como se fossem nossos irmãos, literalmente irmão de sangue. Se o seu irmão de sangue que você ama, que cresceu com você, faz uma coisa muito errada, tipo uma atrocidade, você quer que ele aprenda, você quer que ele seja punido, mas com respeito e não com não com algo que viole a dignidade da vida. Se a gente conseguir desejar isso às pessoas, que eles aprendam, sim, que eles sejam punidos, sim, mas com total dignidade e respeito que você desejaria que o seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou o seu amado fosse também submetido através disso. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é ver o outro como irmão verdadeiro. E eu acho que é por aí. É um julgar que ama.
Você fez errado, meu irmão, você tem que ser punido, mas eu te amo. Bonito, Lorena. Bem bonito. Né? Uhum. É por isso que ele fala aqui, ó. Venho até vocês não para condenar, claro, mas para elevá-los e fortalecê-los. É óbvio que ele não está aqui para condenar, porque ele fala aqui, Sim, ó, porque senão a gente ia ser todo mundo pois não condenado. são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e É, lutas dolorosas das pessoas. É óbvio. Como que a gente pode acreditar que existia tal coisa como um pecado que não que Deus não perdoa? Como Deus não perdoaria? e aí a gente tem que ficar naquilo lá, ó. Minhas atitudes são consistentemente aquelas de puro amor, cuidado e compaixão. É nessa frequência que ele está convidando a gente a estar, né? É, é isso aí. Aqui, né, que você falou? Sim. Sim. Isso nunca enfraquece ou muda, é óbvio. O amor dele por nós é o amor de nos ver como encaminhada, crescendo, amadurecendo, expandindo. Minhas atitudes são consistentemente aquela, do Exatamente. puro amor, cuidado e compaixão. Óbvio, óbvio. E é nesse lugar que a gente vai chegar, quando a gente compreender tudo isso que ele já compreendeu. Irradio a minha consciência crística em direção a você para receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda. Conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação-rejeição, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam, então, uma forte sensação de elevação. Assim, deve ficar claro para você que, à medida que libera a sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade. Quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes e tomar ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões: aquela do mundo físico, na qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei de o reino dos céus. Não estou só nessa obra, trabalhando comigo para ajudar as pessoas a inúmeras almas mais elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejamos na dimensão da consciência crística, todos somos individuais. Não somos réplicas um dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces de criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual, em nossa própria dimensão, aquelas coisas que estão muito além da sua compreensão atual.
Vocês ouvirão que por todo o mundo as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. A minha inspiração irradiada ao mundo neste momento é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto em função do seu condicionamento mental anterior. As mensagens que posso introduzir em sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psiquicamente receptivos, mas possuem uma mente ortodoxa, que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle. Qualquer mensagem que recebam que possam contradizer as crenças aceitas serão rapidamente exclusas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão, tem sido possível alcançar somente as mentes que estão abertas e anseiam pela verdade, mais do que pelos ensinamentos tradicionais. Vou parar um pouquinho aqui só para fazer uns comentários. Quando ele fala, né, que são muitos que estão na consciência crística, mas que cada um mantém a sua individualidade, ele está contando para a gente o que ele tem contado todo o tempo, que todo o processo de encarnarmos, de vivermos as nossas múltiplas vidas, serve para isso, para que o nosso ego amadureça e mantenha a individualidade. Que o ego é o protetor da individualidade e que é só por isso que todos eles possam estar juntos na consciência crística, mas cada um na sua individualidade, Verdade. né? Uhum. Sim, muito bom. Tá bom. Querem parar por aqui? Já deu Sim, quanto? Já deu 45 minutos. Ah, vamos mais um pouquinho. Vamos sim. Quer que eu leia, Lid? pode ser. Tô meio fanha. Não, está lendo muito linda, Lidy, muito calma, tá linda. Uhum. Entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritos e errôneos de todo dogma e religião institucionalizada. Essa mensagem abrirá os caminhos da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial, em oposição aos conceitos materialistas e terrenos. Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza de sua fonte do ser e do universo no qual você vive atualmente. Quando estava na Terra, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Talvez, depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para as muitas causas da miséria e futura destruição do planeta. Um número incontável de velhas almas estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena para promover o amor pela natureza,
pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta em si mesmo. Embora essas preciosas almas possam não estar conscientes disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano terreno, que se dirige exclusivamente para as necessidades egoístas, mas provém da dimensão da consciência crística, onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor e inteligência da fonte de todo ser. Nesta carta, quero explicar com clareza que venho através do meu canal destas palavras para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade, do soldado ao general, do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e sua sensibilidade mental e emocional para que suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas e em harmonia com o amor incondicional, a consciência divina. Olha que interessante, né? Existem razões espirituais e científicas materialistas para que a gente trabalhe em perfeita harmonia com o amor incondicional. Ou seja, você vai plantar o amor e vai colher o amor. As razões espirituais e científicas materialistas, elas ficam juntas, porque você cocria o amor. Você cocria o atendimento às suas necessidades, a abundância, a prosperidade. Sim. Continuamos? Uhum. Permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana. Ou viver mental, emocionalmente, em equilíbrio na consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição dos demais e etc. Essas frequências de consciência sempre estão trazendo à tona reflexos em espelho das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer. E estão continuamente sujeitas aos altos e baixos da realização das esperanças e das desilusões, oscilando entre a felicidade e o infortúnio. Nossa, mas nesse parágrafo aqui, ele fala como é que é a vida das pessoas, a vida normal, né? Isso é a Uhum. vida. Você planta coisas egocêntricas e você vai colher tudo isso aqui que está escrito aqui. Você vai plantar mau humor, pensamentos miseráveis, rejeição, etc. E essas frequências da consciência vão trazendo à tona reflexos em espelho, ou seja, eu julgo outro a partir do que eu sou. Se eu julgo que alguém é miserável, é reflexo do meu espelho, de como eu vejo as coisas. E das reações emocionais que as fizeram nascer, ou seja, das reações emocionais que estão em mim, que me levam a julgar, a ter sarcasmo, a ser crítica. E isso, como consequência, faz o quê? Altos e baixos, e a vida fica com esperanças e desilusões, oscilando entre felicidade e infortúnio. É a vida comum, é a vida da Exatamente. gente, é o dia a dia da nós, é o que nós vivemos, né?
essa Exatamente. esperança de que melhore. Oh, deu tudo errado. E os dramas da vida. Tudo por causa do que a gente põe como alimento para o nosso pensamento. Mas que a gente pode estar aqui, vivendo aqui, tudo normal, elevar a nossa frequência, conectar com a consciência crística e ter outra realidade. Você pode estar num lugar de guerra, Deus me livre, né? Porque a gente está tendo tanta guerra nesse momento. Mas é um lugar difícil, estar em De paz, estar caos. em comunhão e de causa. Obrigada. É verdade. É bem isso mesmo. E é Porque a bem isso nossa mesmo. mente projeta o espelho que está na nossa frente. E esse espelho que está na nossa frente é a nossa vida. E é o que a gente enxerga. Toda vez que eu critico o outro, que essa pessoa não compreende, eu não compreendo. Uhum. Aquelas pessoas que, pela oração, meditação, autodisciplina e determinação, conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde vivem confortavelmente e à vontade em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Quando se permitem cair em disputas egóicas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciências que são alimentadas por frequências de consciências semelhantes de outras pessoas ao redor. São como moscas agarradas pela teia de aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Ó, aqui ele dá uma dica para gente, né? Primeiro, para tudo, porque ele falou também que quando ele estava lá preocupado porque ele ia morrer, ou pensando que na estratégia, em tudo que aconteceria na vida dele, ele fez com a figueira o que ele fez com a figueira. Então, Uhum. saber que cair é normal, né? Mas depois perceber que quando a gente cai, a gente é sugado pela frequência de quem está ao nosso redor. Quase aquela máxima, diga com quem andas, direi quem és, né? Ou diga-me quem está ao seu redor e a frequência de quem está ao seu redor, e fica ligado, porque a baixa frequência de quem está ao seu redor pode derrubar e você cai que nem uma teia de aranha. E que E para interessante. sair demora, hein? Às Demora. vezes, porque acho que quando a gente vai ficando muito calejado, a gente falava muito aqui do orar e vigiar. E o que eu vigio muito não é se eu estou sempre em comunhão, mas é quando eu caio. Quando eu percebo que eu me alterei. Putz, me alterei aqui. Nossa, saí de mim. Criador, o que me fez sair de mim? Aí, quando eu paro para meditar, eu falo, ô, Criador, vamos ter uma conversa sobre isso aí. O que que me fez sair de mim aqui, aquela hora? Por que que ainda dói isso em mim? Né? Esse é o meu orar e vigiar, é quando eu caio. E aí não é tão difícil levantar mais, porque eu já estou musculatura forte para me levantar de novo. Eu acho que isso que acontece, né? A gente vai Uhum. fortalecendo a nossa musculatura para se levantar rápido. Sim. Nesses momentos, a meditação e a oração constantes, a súplica para obter ajuda, força e orientação a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas, são os únicos meios pelos quais o buscador espiritual pode achar o caminho de volta e sair da armadilha dos campos energéticos inferiores, reencontrando seu estado de harmonia com as frequências vibratórias da consciência celestial. Talvez você ache o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Pelo contrário,
A compreensão da natureza de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência e está experimentando o conflito entre o que você sente nesse momento e o que sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação de compreender que está sofrendo porque permitiu que caíssem as suas frequências vibratórias de consciências espirituais normais. Identifique a razão e leve-a à consciência divina para a solução do conflito interior. Em algum tempo, em resposta à sua oração, você receberá orientação para as atitudes e afirmações corretas que permitirão que você esclareça o problema. Ah, olha que bonito que ele fala aqui, né? Uhum. E quanta gente que a gente conhece que fala isso. Eu, particularmente, eu sou professora, né? Eu ensino esse caminho. E aí eu tenho alunas que falam, ai, eu já entendo que eu deveria estar fazendo isso, mas eu não estou nesse lugar, eu ainda estou nesse aqui. É bem o que ele fala aqui. E aí ter o conhecimento, ter a compreensão, ajuda. Ajuda a entender o que fazer para mudar, né? Porque se você entender como é que funciona a sua consciência, e se você entender que a questão está nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, e conseguir mudar ali, ó, mudou o sentimento, mudou o pensamento, opa, se você identifica a razão, você faz a transformação, isso te tira mais rápido do seu conflito interior, porque você vai alimentar menos aquele conflito, e isso te leva mais rápido para um lugar de compreensão, e nas suas meditações você pode chegar na razão. Na minha caminhada, eu com o Teta Healing, eu aprendi que o primeiro papel nosso é curar os nossos ressentimentos, os R's que chamam. Ressentimentos, remorso, rancor, raiva. E curando os R's, você vai, como se tivesse aquele pote cheio de sujeira, e você vai limpando a sujeira, limpando, se tornando um canal mais receptivo. É por isso que eu falo, Criador, o que foi aqui? E aí eu vou lá para aquela raiz, muitas vezes quando eu era criança, que me levava nesse lugar de não gostar de ser abusada, ou ter medo de ser abusada, e aí eu curo a mim mesmo, porque eu ainda guardo ressentimento daqueles abusos. E assim, ó, essa caminhada da vida, né? O que eu Hum. ensino para os pacientes é justamente isso, né? Que no meu conceito, doença não existe, né? O que existe é a epigenética, é o ambiente, é com quem eu me relaciono, como eu me relaciono, o que eu guardo, né? Dentro de mim, o que eu não estou liberando, porque realmente a cura está em todos nós, né? E à Não é medida que que a gente vai está no vivendo outro, isso, é muito está na bonito, gente né? mesmo. Então é orar e vigiar mesmo, como a Lorena estava falando, né? Observar, né? Fiz algo, perdi a, perdi a linha, é parar, é refletir, por que eu perdi a linha nesse momento? Se eu já sei qual o caminho. E somos humanos e estamos aqui para isso. Também não adianta ficar se julgando e ficar se chacoteando, É, né? a culpa é um sentimento que não nos ajuda em absolutamente nada. A Culpa vai culpa para uma frequência, a culpa e o medo talvez seja as frequências mais baixas que tem. que mais Ca- mantém a gente no samsara, na É, repetição de padrão. E isso é uma porque coisa que, impede. infelizmente, a religião ensina muito a gente a carregar a culpa, e a É, culpa não ajuda a gente em nada. tá. E compreendo que errei, peço perdão pelo meu erro e sigo adiante, sem carregar a culpa. Compreendo que eu sou limitada e que eu posso viver a minha vida sem repetir aquele erro novamente, mas que eu não preciso carregar a culpa. Quando a gente se libera das culpas, ixi, as culpas, elas são um Meio atraso da caminho, nossa tá? vida. Sim. É isso, meninas. Paramos por aqui Sim, hoje. podemos Olha, parar aqui, né? carta 7 é linda, carta 5 foi incrível, carta 6 foi incrível, carta 7 começa muito bem, e é maravilhoso como as coisas vão se encaixando, né? Sim. Lindo. E eu acho que a gente está bem assim, pelo menos nós três, a gente está bem nessa fase deste parágrafo.
A gente até sente as coisas, como está escrito aqui, ó. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência, está experimentando conflito entre o que você sente nesse momento, você até sente um descontrolezinho, sei lá, qualquer coisa assim, e o que sabe que deveria ou desejaria sentir, ou seja, a gente já sabe qual que é que tem que ter uma atençãozinha para esse impulso que nos pertence, porque tá dentro da gente, esse impulso, que é o que nos forma, que é a nossa individualidade. E esse impulso, ele mora dentro. Só que esse impulso, ele pode ser amorosamente modificado por nós, né? É, Amorosamente. é o que a gente tem feito. O caminho é curando as dores, né? Chegando na Exato. razão do porquê que eu cheguei lá. É reflexão, é meditação, é dedicar um tempo para você mesmo. Porque a gente sabe como deve ser e como desejaria sentir. Em vez de sentir uma raiva absoluta, por exemplo, de alguém no trânsito, sei lá o quê. É a consciência do perdão. Tem que ter a Isso. consciência constantemente do perdão. É É porque o o tempo todo. perdão, ele é compreender que o outro fez o melhor que pôde ter fazer. Então, no fundo, não tem o que perdoar. Exato. O que o outro fez foi o melhor que ele sabia para aquele nível de consciência que ele tem. É só uma criança espiritual, como Jesus ia com mágoa disso. Então, como que a gente pode carregar mágoa do comportamento do outro, sendo que o outro ainda não compreendeu o que a gente já está compreendendo? Uhum. Sim. E é no tempo deles que eles vão compreender. E tudo é no tempo certo. Às vezes a gente desperta um pouquinho antes, e sem fazer nenhum esforço, a nossa frequência vibratória muda, e a gente começa a bater essa frequência no coração do outro, no chakra cardíaco, e o outro vai se abrindo sem que uma palavra seja dita. Isso a gente vê muito na nossa vida, né? Como as pessoas ao nosso redor vão nos observando sem você fazer nenhum esforço. É. Você está se esforçando para a sua compreensão, para a sua caminhada, e não para convencer ninguém de nada. De nada. Com certeza. Mas você vira observável. Você está diferente. As pessoas te observam. Por que você está diferente? Porque você está mais leve. Você está mais magra, né? É bem isso. Uhum. Ah, um beijo. Beijo, Beijo, boa linda. semana. Ah, a gente vai ter Natal, depois Ano Novo, depois férias. E é possível que a gente não volte a gravar daqui até meados de janeiro. Então, se vocês ficarem um tempo sem verem a gente, é porque a gente está curtindo nossas férias, nossos descansos, tá bom? A gente Mas tinha falado mais ou menos lá pelo dia 15 voltar à leitura, é, é, que é na terceira semana de janeiro, tá bom? tá? Beijos. Beijo. Beijo. Feliz Natal, feliz Ano Novo Feliz para todo Natal, mundo. feliz Ano Novo! Natal. É. Que a consciência